Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus te abençoe muito com toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, nós vamos estar realizando o mesmo trabalho. E domingo nós temos também, em todos os templos, a reunião de Santa Ceia do Senhor. A reunião da comunhão. E se você não toca no corpo do Senhor, você não tem parte com ele, você morre na fé. Você morre. Por isso que tem tanta gente morta, porque não tem comunhão, não tem compromisso, não há comprometimento nenhum. Então a pessoa não prospera. Isso é grave, muito grave. Precisa plantar em Deus. Quem está plantando sabe que vai ter coisas grandes, boas para colher. E quem não tem plantado nada? Vamos lembrar da passagem do filho pródigo, que ele recebeu a herança e saiu gastando. Gastou e gastou mesmo, gastou a herança, gastou tudo. Como ele não plantou nada, não tinha reserva, não tinha nada, acabou com tudo. Chegou num ponto de não ter um tostão, de ter fome e desejar comer comida de porco. Mas por quê? Aquele tipo de gente que vive uma vida sem compromisso. Entendeu? Ele não tinha compromisso com Deus, ele só tinha compromisso com ele. Ele não tinha compromisso com nada, só gastou. Chegou a um ponto que não tinha mais nada. Então, você precisa prestar atenção nisso. Porque talvez hoje você é uma pessoa que só gasta. Né? Você não planta nada em Deus. Você não planta fidelidade, comprometimento. Não tem priorizado a Deus. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Não vai ter nada para colher. Porque tem gente que já plantou e já está gastando tudo, se já não gastou tudo. Nunca mais plantou nada. E tem gente que nunca planta nada em Deus. Por isso nunca tem nada de bom para colher. Porque a Bíblia diz tudo que uma pessoa plantar, isso vai colher. Se ela planta no espírito, ela colhe vida. Se ela planta na carne, ela colhe destruição. Então, se você não tem plantado nada em Deus, não tem nada de bom, não tem vida para colher. Se você um tempo plantou e agora parou de plantar, se já não acabou a sua colheita, tá para acabar. Porque você só gastou, não plantou mais. Então, tem que ter comprometimento com Deus. Isso é fundamental. Jesus está voltando. Comprometa-se com Ele. Em São Paulo, eu vou estar realizando 2 reuniões. Uma às 9 da manhã e outra às 18 horas. Nessa reunião de Santa Ceia, nesse trabalho, neste domingo de ceia, em São Paulo eu vou realizar a reunião das 9 e das 18. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Hebreus 4, no 12. Pois a palavra de Deus é viva e é eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva. E quando fala de algo vivo, significa que não está morto, né? Está vivo. Então, quando você crê no que diz a palavra, ela faz com que ela te leva a receber vida. Nada na face da terra é tão eficaz, eficiente do que a palavra de Deus. Nada. Nenhuma tecnologia, nada, nenhum poder é mais eficaz que a palavra de Deus. E nada nesta vida tem o poder de ir tão fundo,
capaz de dividir alma e espírito. E quando a Bíblia fala dividir alma e espírito, significa razão de emoção. Quando você conhece a palavra de Deus, você não permite mais que as suas emoções prevaleçam. Porque a palavra de Deus divide o que você deve fazer daquilo que é sentimento, pensamento. Nossos pensamentos são traiçoeiros. Muitas pessoas, infelizmente, são dirigidas, guiadas por seus pensamentos e sentimentos. Tem gente que vive à base de sentimento. Se ela sente, ela faz. Se ela não sente, ela não faz. Agora, as emoções oscilam. Ora você está sentindo uma coisa, ora está sentindo outra. Quem é dirigido por emoções, ora quer uma coisa, ora não quer, ora acha, ora não acha. Ora está nesse caminho, ora está nesse. Tem gente que vive à base de sentimento. Tem gente que vive assim. Infelizmente, por mais que muitos já ouviram, não seja guiado por emoções. São dirigidos por emoções. Preste bem atenção. A Bíblia diz uma coisa, o diabo diz outra. E quando você é dirigido por pensamentos, por sentimentos, muitas vezes está sendo dirigido pelo mal. Porque muitas vezes o capeta está falando tudo o contrário do que diz a palavra. Tudo contrário. A Bíblia diz que você é mais que vencedor, o diabo está dizendo que você não pode, que você não vai conseguir. A Bíblia diz que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. O diabo está dizendo que você não vai conseguir, que você não vai atingir. Quantas pessoas que ainda não entenderam, eu tenho que ficar com o que diz a palavra. E muitas vezes os meus pensamentos e sentimentos são totalmente contrários ao que diz a palavra. Mas eu não posso mais viver a minha vida à base de sentimento, de pensamento. Eu tenho que me firmar naquilo que eu sei. Os meus pensamentos são traiçoeiros. Os seus também. Os pensamentos são traiçoeiros. Nós não podemos impedir o capeta de colocar pensamentos na nossa cabeça. Mas nós podemos tomar a decisão firme. Eu não vou mais pensar isto, porque isso é maligno. Eu não vou manter esses pensamentos. Eu não vou alimentar esses pensamentos. Eu não aceito esses pensamentos, porque não é o que diz a Bíblia. Porque mesmo muito sabendo que não deve viver à base de pensamentos, de sentimentos, ainda são guiados por pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque vivem no raso. Não tem profundidade. Não se aprofundaram. Talvez você está aí e até está dizendo assim, bispo, eu sei, mas... eu sei que eu estou errado, mas... Eu sei que eu não devo pensar assim, mas... Eu sei, mas... Sabe? Mas devia saber que sabe. Devia ficar com aquilo que diz a palavra.
aquilo que Deus já falou, é assim. Mas o capeta vem e fala na tua cabeça, não é assim. E você muitas vezes fica com o que o capeta falou e não com o que Deus falou. O que diz a Bíblia? Quando uma pessoa está fraca. Digo fraca, eu sou forte. Então você não precisa se sentir forte para ser forte. Você não precisa. Você está fraco? Eu estou me sentindo fraco, mas eu não sou meus sentimentos. Eu sou forte. Eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo fraco. Mas eu não sou meus sentimentos. A Bíblia diz que eu sou forte, então eu sou forte. Eu não sou o que eu estou sentindo. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu sou forte. Eu não estou sentindo nenhuma confiança. Mas eu vou me manter confiante. Sabe quando bate aquela insegurança, você se sente inseguro, abatido, mas você decide. Eu vou confiar até o fim. Então você não precisa sentir confiança para se manter confiante. Não é porque você está pensando que é verdade. Muitas vezes estamos pensando e sentindo mentiras. O diabo está colocando pensamentos e sentimentos que são mentiras. Tudo mentira. Você não vai conseguir, você não vai atingir, nunca vai vencer, nunca vai chegar lá. É tudo mentira. É mentira. E você muitas vezes está crendo em mentiras. Está se submetendo a mentiras. Está sendo guiado por mentiras. Por quê? Porque o que prevalece é o que você sente, o que você pensa. O que pensa, o que sente. Mas a palavra, ela é viva, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é poderosa e ela tem o poder de dividir alma e espírito, razão de emoção. Quando uma pessoa fica com a palavra, ela não é mais guiada por sentimentos, por pensamentos, mas sim por aquilo que está escrito, que ela ouviu de Deus, que ela sabe que é a verdade. Acontece o que for. Ela está firmada, na verdade, eu sei. Eu sei, eu vou ficar com aquilo que eu sei. Às vezes nós estamos vivendo um problema. É fato que eu tenho um problema. Mas a verdade é que o Senhor vai me dar a vitória. Mas muitas vezes uma pessoa, ela olha para o problema e ela enxerga aquilo como devastador, definitivo. Você tem um problema? Bom, se você tem um problema, então é fato que você tem um problema, mas sabe qual é a verdade? A verdade é que se você buscar a Deus, confiar nele, ele vai te dar a vitória. Esse problema não pode te destruir. Você tem um problema, é fato, mas a verdade é que Deus tem o poder de te dar vitória. E talvez você está aí cedendo ao medo. O medo só traz tormento. E você tem sido atormentado, porque pensa, porque sente. Tudo que o diabo lança sobre você. E está na hora de você parar de ceder a pensamentos e sentimentos. A palavra de Deus divide razão de emoção. E está na hora de você parar de viver à base de emoção. E passar a viver de acordo com o que diz a Bíblia. Nós não podemos impedir o capeta de colocar pensamentos na nossa cabeça. Mas você pode aprender a lidar com isso. Peraí, é contrário, é negativo. Eu não aceito, saia da minha vida.
Eu não vou manter esses pensamentos, nem esses sentimentos, eu não vou alimentar, eu não vou aceitar, eu não vou me submeter. Chega. Não é porque eu estou pensando que é verdade. De repente você está aí, sofrendo por uma mentira. O diabo está falando um monte de mentiras e você está acreditando. Fica com a verdade. Fica com o que você tem ouvido. Para de viver à base de sentimentos. Se você muitas vezes esperar ter vontade de orar, nunca vai orar. Porque muitas vezes você não vai ter vontade nenhuma de orar. Eu não senti vontade de orar. E daí? Você sabe que tem que orar, então vai orar. Eu não senti vontade de ir na igreja. Você sabe que a casa de Deus é lugar, é o teu lugar, é o lugar de fé, é o ambiente de fé onde você deve estar. O salmista disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você sabe que você deve estar assiduamente no templo, priorizando a Deus. Eu não senti vontade de jejuar, mas você sabe que deve jejuar. Eu não senti vontade, eu não sinto vontade de parar com esse vício, com esse pecado, com essa imoralidade, mas você sabe que deve parar. Eu não senti. Não deve esperar sentir vontade para fazer o que Deus espera de você. Muitas vezes não sentimos vontade de fazer muita coisa, que é vontade de Deus, mas a vontade de Deus deve prevalecer. Vai pelo que você sabe que é vontade de Deus. Se firma na vontade de Deus. Em nome de Jesus. Deus quer te dar vitória. Mas agir desta maneira significa maturidade. Está na hora de você amadurecer. Pessoas imaturas são guiadas por emoções. Quando uma pessoa está amadurecendo, trabalhando para amadurecer cada vez mais em Deus, ela é guiada pela palavra, por aquilo que ela sabe. Ainda que esteja pensando ou sentindo outra coisa, ela sabe o que Deus espera dela e ela vai por aquilo que ela sabe. Amadureça. Em nome de Jesus. Se firma no Senhor como Ele espera. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara a água, azeite, algo que representa uma situação. Eu volto já para orarmos. O que aconteceu? Bom, bispo, eu fiz como todos os anos, sentei em casa com minha esposa, escrevi bastante, o senhor pode ver aí, como é o ano de experimentar, de voar alto, de experimentar coisas que você nunca experimentou, então coloquei bastante coisa aqui e na hora de fazer meu voto, eu fiquei pensando, eu sempre lancei, eu sou assalariado, então a minha única fonte de renda é do meu trabalho, né? E em todas as campanhas realmente eu dou o meu melhor para Deus, né? Visto que eu também espero coisas grandes dele. E eu fui impulsionado pelo Espírito a fazer uma oferta que eu nunca fiz. Como eu disse, eu não tenho outra fonte de renda. E o Espírito Santo ficou falando para mim fazer um voto que eu nunca fiz. E eu falei assim, então eu vou ofertar o meu salário todo. 100% do que eu ganho, eu vou ofertar nessa campanha, porque eu quero experimentar então algo que eu não experimentei. Aí eu fiquei pensando, falei assim, mas será que vem de Deus isso? Dá todo o meu salário, né? Estou com um nenê pequeno, tem as contas, né? tem né? Os nossos compromissos. De repente, nos outros meses, eu vou ficar super apertado, né? Mas Deus conhece o amanhã da gente, né? Eu não sabia que Ele já estava trabalhando. Eu fui lá e escrevi. Isso já faz umas 2, 3 semanas. Um salário do mês de março de gerente de contas. Coloquei lá, bispo, o senhor acredita que a minha empresa estava competindo com as outras afiliadas no mundo todo? Nós estávamos em 8º lugar. No 8º lugar não tinha como atingir a meta que foi estipulada. Mas devido à recessão que está tendo na Europa, devido à brecada que deu nos Estados Unidos, na economia, o último quarto, os últimos 4 meses, a nossa empresa aqui no Brasil passou
as outras afiliadas, nós atingimos uma premiação, recebi um e-mail 2 semanas atrás, disse que foi no último segundo, e eu que ofertei um salário, vou ganhar 2 salários agora, no mês de março. Então eu vou doar um salário para Jesus, e Ele vai me dar 2. A primeira grande experiência que esse rapaz teve de fazer uma oferta nessa campanha aqui, ó, nessa campanha, foi... Quantos anos faz? Já deve fazer uns 11 anos já. Foi a primeira? Foi a primeira. Estava com a data de casamento marcado. Verdade. Data de casamento marcado. Casa financiada, um monte de compromisso, e eu fui mandado embora da empresa. E agora? E aí o que eu tinha recebido, dava para me manter uns 6, 7 meses, mas é o que eu já disse em outras vezes, em outros testemunhos. O que eram 6, 7 meses diante de casamento, casa e tantos sonhos. Aí estava nessa campanha, eu me lancei de cabeça e peguei o acerto e coloquei tudo. E o que aconteceu depois? Não deu 20 dias, eu primeiro vim na igreja, perguntei o que tinha para fazer, dei meu nome para tudo. Aí eu estava lá no cadeião, meu celular tocando. Aí depois eu estava lá no IPO, o celular tocando. E eu participei de 2 grandes processos seletivos de 2 empresas enormes. E eu que estava desempregado, pude escolher trabalhar em 2 grandes laboratórios americanos, ou em um ou em outro. Eu escolhi estar nesse daqui. E há 9 anos que eu estou nesse laboratório. E fui promovido 7 vezes. 7 vezes promovido nesse laboratório. Cada ano um salto maior. Cada ano um salto maior. É impressionante. Às vezes eu comento isso com algum colega de trabalho que começa a falar da empresa, reclamar, está falando, meu amigo, eu estou há 9 anos nessa empresa, fui promovido 7 vezes. Né? Então, faça o seu melhor. E se Deus te abençoando, você vai arrebentar. Não é natural, né? É o que a gente escuta aqui. Deus faz a diferença se você tiver um compromisso com Ele. Faz mesmo. Porque eu conversei de fato com o pastor Rodrigo sobre a situação. Pastor, eu quero ofertar um salário, só que eu preciso receber esse salário e eu vou ficar zerado. Então, eu preciso que vocês segurem o cheque até o final de março. Dá para fazer isso? Não, tudo bem. Aí depois eu fui para a reunião, aí me contam que eu vou ganhar mais 2 salários. Abençoado. Demais. Feliz. Demais. E preparado para voar alto esse ano. Para experimentar coisas grandes, maiores ainda. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Pai, que infelizmente tem deixado portas abertas para o capeta entrar. Quando ela cede a pensamentos e sentimentos, quando ela cede às emoções, ela está abrindo portas para o mal arruinar com a vida dela. Porque muitos desistiram por causa de emoções, sentimentos, pensamentos. Muitos hoje estão depressivos, pensando em morrer por causa disso, porque têm alimentado só pensamentos e sentimentos diabólicos. Muitos têm vivido à base de sentimento. Se sente força, luta. Se sente fraqueza, desaba. Se sente confiança, vai. Se sente inseguro, não vai. Quantos têm esperado sentir para agir? Sentir força, sentir confiança, sentir coragem para agir. E aí se sente covarde, não age. Porque é movido só por sentimentos e não pelo que diz a tua palavra. Digo fraco, eu sou forte. Confie. O Senhor nos deu um espírito de coragem, ainda que venha o medo. Eu tenho espírito de coragem, mas muitos cedem ao medo. E são portas, Pai, que o mal tem conseguido entrar e roubar grandemente a vida dessa pessoa. Cobre ela com teu sangue, ajuda ela a reagir, entender. Que hoje ela entenda que está na hora dela amadurecer, dela se aprofundar no Senhor, dela sair do raso
Parar de ser emocional, sentimental. E se aprofundar. Independente do que está pensando ou sentir. E por aquilo que ela sabe que é a verdade, que é a tua vontade, que é o certo, que é a tua palavra, que é o que vai trazer vida. Ó Deus de Israel, que todo bloqueio mental saia, tudo que amarra ela numa vida emocional, sentimental, tudo que amarra ela a uma vida de derrotas, eu repreendo agora e eu determino que essa vida seja livre dessa escravidão, vive sensível, toda sentimental, como tratam por aí, dodóizinhas, sempre magoada, chateada, tudo chateia, tudo abate, tudo entristece, tudo não tem estrutura, tudo não consegue, não tem estrutura, não consigo, não dou conta, vou desistir. Tudo isso por quê? Porque tem cedido a emoções, tem cedido a pensamentos, a sentimentos. Está na hora dela amadurecer, dela crescer e dela se posicionar com força. Cobre ela com teu sangue, ajuda ela a entender e se liberta. Que hoje essa palavra entre e que ela haja como o Senhor espera. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida. Todos que têm orado conosco, meu Pai. Visita agora com socorro. As pessoas que nos pedem orações pelo Twitter. Visita com socorro. Eu consagro tudo que está sobre a TV e determino milagres, milagres. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas. Que a vida de cada um que ora comigo agora receba o teu poder e a solução e definições importantes, que vivam suas bênçãos, aquilo que precisam, mas acima de tudo que sejam fortalecidos e se firmem na tua palavra. Abençoa, meu Deus. Senhor, todos que oram comigo, que apoiam o programa, que vivam a tua glória, sempre, em tudo. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se uma pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. E que todos sejam fortalecidos e enriquecidos através do entendimento da tua palavra neste momento. Obrigado, meu Deus, eu agradeço que tudo aconteça sempre para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Seja abençoado com entendimento. Decida viver pela palavra, ser guiada pela palavra de Deus. Não viva mais à base de pensamentos e sentimentos. Chega. Se firme em Deus. Amadureça. Se aprofunde no Senhor. Se quiser ligar para nós, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico, onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas na reunião das primícias, para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos. Em São Paulo, eu vou estar realizando 2 reuniões, uma às 9 da manhã e outra às 18 horas. Venha buscar a Deus. Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Esteja entre nós. Se ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.